Olá, irmãos, boa noite, graça e paz seja com todos. Eu quero aqui contar um pouco da minha experiência, um testemunho de vida que eu tenho vivido nos últimos dias, nos últimos anos, não só desde quando eu decidi vir para Portugal, mudar de país, mas desde quando eu decidi entregar a minha vida verdadeiramente a Deus. Tenho recebido grandes bênçãos, tenho tido muitas lutas profissionais, muitos desafios, mas as bênçãos de Deus têm sempre vindo com maior e com muito mais abundância do que as lutas. Respostas que eu não espero receber e as coisas acontecem. Mas o nascimento da minha filha, da nossa filha, foi algo surpreendente, foi algo extremamente feliz, alegre, encheu a nossa casa de alegria. Já era uma casa alegre, já éramos um casal feliz e isso trouxe muito mais amor, trouxe o fruto que é a nossa união. E a nossa filha é fruto da nossa união. Mas até eu chegar ao nascimento da minha filha, eu queria contar a vocês um pouquinho, se o tempo que me permitir. 2019 foi o ano que eu decidi me consagrar a Deus, cuidar da minha vida espiritual, da minha vida profissional, da minha vida sentimental. Vivi aí pelo mundo, aproveitando os prazeres do mundo. Mas quando o ano de 2019 começou, eu decidi cuidar disso, dessas áreas da minha vida, principalmente da espiritual. E desde então eu tenho vivido o extraordinário de Deus. Eu vivo esse ano de 2019 até hoje. Ele não acabou. As lágrimas podem querer tomar conta, porque é natural, das emoções de alegria, muitas alegrias, muitas. Eu vivo o ano de 2019 até hoje na minha vida. Ele não acabou. É um tempo de bonança. Eu espero que ele dure por muito tempo. E para ele durar, a gente tem que buscar sabedoria, buscar Deus, discernimento, para que as coisas continuem dando certo. Mas quando eu tirei esse ano para poder me consagrar a Deus, para poder me envolver com as obras espirituais, de orar, de jejuar, de pedir a Deus sabedoria, principalmente pela minha vida sentimental, estava uma bagunça terrível, onde o mundo era onde eu pensava que encontrava alegria, escape, para poder aproveitar, para poder curtir. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz uma promessa para Deus, que quando eu comprasse o primeiro carro, eu ia usar esse carro na igreja, com os jovens da igreja, porque eu tinha um líder que usava o seu carro, era um Gol, um Volkswagen Gol, e ele usava o seu carro para dar 3, 4 viagens quando os jovens da igreja iam sair. E o carrinho dele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E eu vi aquilo e eu fiz uma promessa para Deus nessa época. Talvez ele nunca tenha ouvido isso, se algum dia ele tiver a oportunidade, eu conto para ele que foi por causa do que ele fazia naquela época, eu fiz uma promessa para Deus. E eu não cumpri essa promessa. O meu primeiro carro, eu fui curtir o carro. Fui para o mundo, fui aproveitar as oportunidades que ter um carro para um jovem de 20 e poucos anos dá, as oportunidades. E com 3 meses com esse carro, eu bati o carro deu PT, perdi tudo. E o carro financiado, dívida, isso foi em setembro de 2018. Quando viramos para 2019, eu pedi a Deus misericórdia, me arrependi dos meus pecados, dos meus erros, pedi a Deus perdão, pedi a Deus ajuda. E aí eu entrei em 2019 decidido a mudar o meu caráter, mudar o meu relacionamento com minha mãe, minha família. Decidi mudar tudo. E aí eu fui feliz no meu trabalho. Foi o ano em que eu mais faturei na área de vendas.
Fui feliz na minha vida espiritual, onde eu pedia e Deus respondia. Fui feliz nas tomadas de decisão, comecei a ter mais postura, mais opinião, a encarar as consequências dos meus pecados e não culpei a Deus pelos meus erros. Eu fui pedir a Deus para poder me dar sabedoria, para dali para frente aprender a lidar com a consequência dos meus erros. E eu vivo eles até hoje. E aí, buscando a Deus, Deus foi trazendo um complemento para todas as áreas da minha vida. Tudo. Eu estar aqui falando para vocês é muito difícil, porque eu tenho... no meio de grupos eu sou, o brincalhão, vou rir, no meio de grupos eu vou fazer piada, mas isso aqui eu tenho um bloqueio muito grande, dá um frio na barriga, mas eu estou tentando quebrar esse paradigma, tentando quebrar isso dentro de mim, essa barreira, porque o salmista Davi, em Salmo 51, quando ele pede a Deus misericórdia pelos pecados dele, perdão pelos pecados dele, ele fala no versículo 13 que ele vai ensinar aos transgressores, ensinar aos pecadores os caminhos de Deus. Se não fosse para a gente ter isso como exemplo, nós não teríamos isso registrado. Então, desde 2019 eu venho adiando o agir de Deus na minha vida. Ensinar às pessoas aquilo que eu vi no mundo e passar para eles que há muito mais prazer nas coisas do céu do que nessas coisas daqui da terra. E eu, com meus 25, 26 anos, eu achava que eu estava ostentando, estava no auge, estava fazendo aquilo que todo jovem da cidade tinha que fazer. Mas quando eu bati o meu carro, eu capotei o carro, deu PT no carro, estávamos em 4 no carro, graças a Deus ninguém se feriu, mas eu atropelei um homem. Por um certo momento esse homem foi dado como morto, depois ele voltou, graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas eu tive que chamar lá o reboque para buscar o carro, e aí isso foi 4 para 5 horas da manhã, estava 2 ou 3 quilômetros da minha casa, chegando em casa. Quando eu estava sentado, quando o dia amanheceu, isso já era 6, 7 horas da manhã, meu carro estava parado embaixo de uma igreja, que atualmente é um boteco, é um bar, mas estava parado embaixo de uma igreja, e a placa dessa igreja era Jesus está voltando. Aquele dia eu tive um verdadeiro encontro com Deus, no meio da dor, do problema, no meio da frustração de ter batido meu carro. E aí passou um filme, eu comecei a lembrar das promessas que eu fiz quando era adolescente. E se prometer, cumpra. Não espera que Deus te lembre dela. Não espere que a cobrança chegue. E aí eu perdi esse carro. Mas eu decidi virar o ano de 2018 para 2019 de uma forma diferente. Decidi virar o ano 2019 de uma forma diferente. Porque o ano 2019 ele já existe, ele não é novo. Ele não era novo. Eu que seria novo nesse ano, porque esse ano ele já foi um ano escrito por Deus. E assim é o ano de 2025, ele já existe. Novo somos nós que vamos viver o que está prometido nesse ano, o que já está escrito nesse ano. E para que as coisas que foram escritas nesse ano aconteçam na nossa vida, devemos nos entregar por inteiro para Deus. Devemos confiar que tudo que Ele planejou para nós vai se cumprir. E como fazer com que isso aconteça? Buscar, orar, jejuar, se consagrar. Somos fracos, falhos, vamos errar, mas nós devemos confiar. Pedir a Deus sabedoria, discernimento. Se tomar alguma decisão errada, assuma as consequências, assuma o erro, peça a Deus, Senhor, perdão por ter tomado a decisão errada. Fui fraco, fui falho, achei que estava certo, não tive sabedoria ou discernimento, sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Mas me ajuda a reparar esse erro, me ajuda daqui para frente a corrigir esse erro. E aí as coisas vão acontecer, elas vão dar certo. E nada como um dia após o outro. E Provérbio 16:3, consagre ao Senhor todos os seus sonhos, todos os seus planos, e eles serão bem-sucedidos.
é consagrar ao Senhor. Em Jeremias 33:3, Deus fala com Jeremias que para ele clamar a Deus: clame a mim e responder-te-ei. Mostrarei coisas grandes, e nós devemos fazer isso. Buscar a Deus, clamar. Todas as vezes que o povo de Israel, conforme a Bíblia relata, estava em servidão, em escravidão, todas as vezes que eles decidiram acreditar, decidiram buscar, decidiram clamar, eles foram resgatados. Eles alcançaram o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que Deus é misericordioso, Deus, a bondade dele é para sempre. E quando a gente se arrepende do fundo do nosso coração, nós alcançamos a misericórdia dele. E esse ano de 2024 não tem sido diferente. Desde quando eu cheguei em Portugal em 2022, final de 2022, muitas coisas aconteceram. E então eu venho vivendo o extraordinário de Deus, ainda de 2019. Porque em tudo eu tenho buscado a Deus. E a maioria das vezes eu erro, porque eu sou fraco, sou um ser humano. Mas quando eu percebo o erro, eu dobro meus joelhos e falo: Senhor, me ajuda, errei, me ajuda, me dá direção novamente, fala comigo novamente. E as coisas, tem coisas que tem que acontecer mesmo, tem jeito para Deus forjar o nosso caráter, para Deus forjar tudo aquilo que Ele quer de nós, né? Nós somos vasos e precisamos ser moldados todos os dias. E o ano de 2024, 2023 foi um ano desafiador, 2024 também um ano desafiador, mas em todos eles buscando a Deus. E o que eu mais cresci aqui nesses 2 anos de Portugal foi na minha vida espiritual. E acredite, mesmo crescendo nisso, a gente é falho, a gente erra, toma decisões erradas, se precipita, né? Se estressa, nós somos fracos, mas em todos eles, esses erros ao longo desses anos, eu tenho reconhecido que se não for a nossa sinceridade na nossa oração, no nosso coração, nós não vamos alcançar o favor de Deus. E quando o salmista Davi no Salmo 51 pede a Deus misericórdia, pede a Deus um espírito reto, renovado, pede a Deus perdão dos seus pecados, que Deus não suporta ver um coração contrito, um coração quebrantado. No final do Salmo 51 ele fala isso. Então, ou seja, verdadeiramente ali o Davi está reconhecendo, está rasgando ali a alma dele, não só as vestes, como antigamente. Davi está rasgando a alma dele diante de Deus. E aí, Deus renova o espírito dele. Deus dá a ele um espírito reto, dá a ele um coração puro. E ele começa a ensinar as pessoas o caminho de Cristo, o caminho de Deus, né? E esse ano de 2024, quando a Bruna ficou internada, Bruno engravidou, uma alegria para nós, uma mistura de sentimentos de medo, né? Mas somos um casal, nós não temos que acreditar. A ajuda familiar é muito boa, a ajuda de amigos é muito boa, mas somos nós dois que temos que enfrentar os nossos desafios. Casamos para isso, né? Para viver juntos, para crescer juntos, também para chorar juntos, mas também para se alegrar juntos. E aí, quando ela engravidou, uma mistura de alegria muita alegria mesmo, e medo, por conta de toda o que a gente vive como imigrante. Mas a gravidez dela foi considerada uma gravidez de risco, porque não engordava, não ganhava peso, só perdia, né? E aí o trabalho teve que parar de trabalhar, e com 31 semanas a bebê quase nasceu, a tampão mucoso dela saiu, né? E ficou ali 1 semana internado. E essa semana foi a semana mais difícil que eu enfrentei em Portugal. Foi a semana mais difícil. Porque me doía muito. É só eu e a Bruna. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Obrigado, Pai. Me doía muito ver ela naquela situação. Sem poder levantar para ir ao banheiro. O banho dela era um banho rápido. E as necessidades dela eram feitas deitada, né, um constrangimento. E aí eu perguntava a Deus por quê. Por que tinha que ser daquela forma? Mas a medicina, a inteligência do homem, ela está aí também a nosso favor. E é um dom que Deus deu, né?
E aí, quando eu comecei a enxergar que aquilo também era o cuidado de Deus, comecei a aceitar mais. Mas todos os dias eu voltava daquele hospital pedindo a Deus misericórdia. Difícil lembrar e não chorar. Pedi a Deus misericórdia. E aí, quando ela entrou numa quarta-feira no hospital, quando deu na outra quarta-feira, que foi o dia da alta dela, exatamente de uma quarta até a outra, eu estava indo para o hospital sem saber que ela ia receber alta, mas todos os dias eu pedi isso a Deus. E aí eu ouvi no louvor, né, em fervente oração, e ele começa falando que quando a gente vai na presença de Deus derramar o nosso coração, né, uma fervente oração, e eu estava numa semana de muita fervente oração, de uma busca incessante, buscando a Deus todo momento por aquilo dali, pelo cuidado dele, mas ela já estava sendo cuidada. E o louvor diz que só pode fruir o que estamos a pedir quando tudo deixares no altar. E eu perguntava para Deus, Senhor, já está no altar, já está no altar. Minha vida, meu coração, minha família, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, a sinceridade do meu coração, já está no altar. O que é que está faltando? O que eu tenho que fazer? Quando tudo diante do Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Mas quando tudo estiver no altar. E aí aquele dia eu falei com Deus, tudo bem, tá aqui, porque eu tenho mais que fazer. E é quebrar esse paradigma, é estar falando com as pessoas, talvez falar ao microfone, eu tenho um certo frio na barriga para isso, mas é isso, é botar a minha vida no altar, começar a fazer aquilo que Deus tem propósito nas nossas vidas para poder fazer. E quando a gente deixa de fazer, cumprir a nossa missão, a nossa propósito de vida, por medo do que pode ser falado, por olhares das pessoas, pelos críticos, a gente deixa de viver o propósito. A gente começa a viver por viver. Né? A gente começa a viver por viver. Então foi isso que Deus trouxe para mim no ano de 2024. Um ano de muitas lutas, tanto de 2023 também, desde quando viemos para cá, mas de muito, muito favor de Deus na nossa vida. Tudo nós enxergamos Deus. Tudo. Então, eu decidi a falar mais, a ler mais a Bíblia, a buscar mais do que eu já buscava. Né? Eu buscava porque eu tinha muitos problemas, agora eu vou buscar porque eu quero conhecimento. Agora eu vou buscar porque eu quero falar para vocês aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho vivido essa bondade dele. Tenho vivido esse cuidado dentro da minha casa, no meu trabalho, nos meus objetivos, nos meus sonhos, nos meus sentimentos. Eu tenho vivido esse cuidado de Deus. Então, o nascimento da minha filha foi algo extraordinário. Eu assisti tudo. Eu sei que a mulher, em si é forte para esses momentos, mas eu ter visto o nascimento da minha filha foi algo ainda mais emocionante, mais impactante, porque eu vi, não só por esse motivo, eu sei as qualidades que a minha esposa tem para me oferecer, mas eu vi ali o que estava diante de mim. Era uma mão de Deus muito forte. Não era a Bruna, era a mão de Deus. Então, não foi eu que a escolhi, não foi ela que me escolheu, foi Deus que colocou nós um no caminho do outro, no tempo certo, no momento certo, e nós temos vivido isso, o extraordinário de Deus. Uma forte mão em cima, uma forte mão aos lados, forte mão embaixo, todos os lados nós vemos as mãos de Deus. E quando a Helena nasceu, com 36 semanas, ainda considerada prematura, mas com todos os órgãos formados, até hoje, graças a Deus, só temos bênçãos e vitórias para contar.
E os momentos de dor que nós tivemos, de medo, não foi de dor, de medo, né? Nós soubemos colocar diante do altar. Soubemos aceitar aquilo que estava acontecendo e nós alcançamos então que o resultado fosse favorável para nós, não fosse um resultado de dor. Mas porque nós às vezes deixamos as nossas fraquezas, nossos medos ser maior do que a nossa fé. Nós confundimos esse sentimento de medo, de dor, né? E deixamos a nossa fé de lado, quando tem que ser ao contrário. No momento que estiver difícil, turbulento, fé, oração, direção, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus para guiar aquele momento, para fazer com que tenhamos sabedoria para sair do meio dessa turbulência. Como sair? O que eu tenho que fazer? É esperar? Está no meu controle? Está no alcance das minhas mãos? Se tiver, faça. Se não tiver, respira, ora um pouco mais e orar sem cessar. Porque Deus ele tem tudo planejado. O ano que vai se iniciar não é um ano novo. Nós é que somos novo nesse ano. Então, que nós tenhamos a consciência que ao orar, ao buscar, por mais que demore um tempo que for, o tempo de bonança, da graça e do favor de Deus tem o seu momento certo, porque em tudo debaixo da terra, debaixo do céu, tem o seu tempo certo. Tempo de plantar, tempo de colher, para tudo aqui na terra tem o seu tempo certo de acontecer. Então tenho fé que o ano de 2025 não será um ano novo, mas é você que vai ser uma pessoa nova nesse ano. É você que vai entrar nesse ano diferente, buscando mais a Deus, entregando a sua vida, se consagrando mais, dedicando a Ele a sua vida. Porque mesmo se você tiver a sua vida entregue a Deus, vai ainda surgir dificuldades, mas confia, peça a Deus sabedoria, porque tudo que pedires em nome de Jesus, como diz João 14, Jesus instruindo os seus discípulos, tudo que nós pedimos em nome de Jesus Ele fará, para que o Pai seja exaltado no Filho. Mas, no versículo adiante diz, se me amardes, guardarão os meus mandamentos. Então guarde os mandamentos, pratique, sejam imitadores de Cristo Jesus e peçam toda a sua oração. Deus, em nome de Jesus, atenda o meu clamor, por amor do teu Filho que morreu na cruz. Eu confio que Jesus, eu tenho fé que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que se não for por Ele nós não chegaríamos até o Senhor, pois o véu se rasgou, né? Há abertura para nós chegarmos até Deus, mesmo sendo fracos e pecadores, mas o preço já foi pago na cruz. Então, reconheça os seus erros, com seu coração sincero, com seu coração quebrantado, entregue-se a Deus, confia nele, deixa que Ele cuide, limpe as suas feridas, deixa que Ele sare a sua alma e deixa que no dia seguinte Ele vai te mostrar que o cuidado dele está acontecendo, mesmo quando você chora, quando você sente dor ou sente medo. É o cuidado dele, é Ele forjando o seu caráter. É isso que eu quero deixar para vocês, que Deus abençoe, traga muitas bênçãos, sabedoria, e a vontade dele prevaleça sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.